Desde os primeiros traços deixados em cavernas, o ser humano carrega dentro de si um desejo que o distingue de todas as outras criaturas: o de permanecer, de resistir ao tempo, de deixar marcas que contem sua história quando ele já não estiver mais aqui. Esse impulso invisível moldou impérios, ergueu templos, inspirou poetas e guiou mãos que moveram montanhas. Foi ele que fez nascer as maravilhas do mundo antigo e, séculos depois, reacendeu a vontade de reconstruir o que o tempo havia levado. Porque a verdadeira essência das maravilhas não está apenas nas pedras que as sustentam, mas na necessidade humana de transformar o efêmero em eterno. A ideia de maravilha do mundo é tão antiga quanto a própria civilização. Para os gregos, ela representava o ponto máximo do engenho humano, aquilo que unia beleza e poder, arte e divindade. Com o passar dos séculos, quase todas as antigas maravilhas desapareceram, engolidas pela areia, pelo fogo e pelas guerras. Restou apenas a pirâmide de Gizé, silenciosa testemunha de uma era perdida. Mas o sonho não morreu. Ele apenas esperou. E quando o mundo moderno olhou para trás, percebeu que ainda havia motivos para se maravilhar. O século XXI trouxe consigo um novo olhar. A Terra, agora unida por tecnologias e fronteiras diluídas, voltou a se perguntar: o que hoje é capaz de representar a grandeza da humanidade? Foi com essa pergunta que, em 2007, uma nova lista foi criada, não por reis, sacerdotes ou cronistas, mas por milhões de pessoas conectadas pelo mesmo desejo de celebrar o que somos capazes de construir. Da Ásia à América do Sul, do Oriente ao Ocidente, a humanidade votou em suas novas 7 maravilhas. E assim nasceu um novo conjunto de símbolos, monumentos que não apenas resistiram ao tempo, mas também o reinventaram. As 7 maravilhas do mundo moderno são mais do que estruturas monumentais. Elas são pontes entre eras, vozes de pedra que falam do passado e do futuro ao mesmo tempo. A grande muralha da China serpenteia entre montanhas como um dragão milenar que protege memórias. Petra dorme no coração do deserto, esculpida com precisão e mistério. O Cristo Redentor estende seus braços sobre o Brasil como um gesto de paz e humanidade. Machu Picchu repousa entre os Andes, onde a terra toca o céu. Chichén Itzá mantém viva a sabedoria dos maias e o eco de seus calendários cósmicos. O Coliseu de Roma sobrevive como um lembrete da glória e da crueldade do Império. E o Taj Mahal, feito de mármore e saudade, continua sendo a mais bela tradução do amor em forma de pedra. Cada uma dessas maravilhas conta uma história diferente, mas todas falam da mesma coisa: da vontade do ser humano de desafiar o impossível. Nenhuma delas nasceu por acaso. Por trás de cada pedra, há séculos de fé, de matemática, de engenharia e de sonho. A arte moderna pode ser feita de ferro, vidro e concreto, mas o coração que as construiu é o mesmo que bateu em Tebas, em Atenas e na Babilônia. A diferença é que agora, pela primeira vez, o mundo inteiro participa da contemplação. O que antes era privilégio de poucos, se tornou herança de todos. Mas há algo mais profundo escondido por trás dessas criações. As maravilhas modernas não são apenas monumentos erguidos para serem vistos, são também mensagens deixadas para o futuro. São provas de que a humanidade, mesmo diante da destruição e do esquecimento, insiste em reconstruir. Quando uma cidade é devastada, o homem volta a erguer muros. Quando uma cultura é silenciada, ele volta a cantar. Quando uma maravilha cai, outra se levanta. É o ciclo eterno da criação e da memória. O novo século não precisou de faraós nem de impérios para construir suas maravilhas. Precisou apenas de um gesto coletivo, o reconhecimento de que há beleza e valor nas diferentes expressões do mundo. O que une o mármore branco do Taj Mahal ao bronze do Cristo Redentor, a pedra vermelha de Petra ao concreto do Coliseu, é o mesmo ideal que uniu os povos antigos, o desejo de ser lembrado. E é por isso que quando o vento sopra sobre a grande muralha, quando a chuva toca as ruínas de Machu Picchu, quando o sol se reflete nas águas diante do Taj Mahal, o mundo parece respirar em uníssono, porque cada uma dessas maravilhas é, ao mesmo tempo, um monumento e um espelho, um reflexo daquilo que o ser humano sonha ser: criador,
resistente e eterno. As 7 maravilhas do mundo moderno não substituíram as antigas, elas as continuam. São o novo capítulo de uma história que começou há milênios e que ainda está sendo escrita. E ao longo das próximas horas, nós vamos percorrer essa história, pedra por pedra, sonho por sonho, viajando por cada uma dessas criações que transformaram o mundo em um museu vivo da memória humana. Feche os olhos, respire fundo e ouça o som do tempo. A jornada pelas maravilhas modernas está apenas começando. Quando o homem moderno olha para trás e contempla os restos do passado, ele percebe que o tempo não destruiu o desejo de construir, apenas o transformou. A civilização atual não ergue templos para deuses esquecidos, mas continua buscando o divino naquilo que cria. No concreto, no aço e nas montanhas talhadas em honra à memória, o espírito das antigas civilizações encontra nova morada. As cidades se tornaram as novas pirâmides, e seus arranha-céus, as torres que tocam o céu como antigas preces de pedra. O mundo moderno é o herdeiro de muitas eras, de impérios que ruíram e de ideias que sobreviveram às ruínas. A globalização, a ciência e o avanço das comunicações nos aproximaram, mas também nos lembraram de que pertencemos a uma mesma história. Cada cultura, cada povo, cada monumento ainda é uma página desse livro sem fim que chamamos humanidade. E as 7 maravilhas do mundo moderno nasceram como resposta ao esquecimento, uma tentativa coletiva de lembrar quem somos e o que fomos capazes de criar. A tecnologia permitiu o impossível. Com máquinas, cálculos e precisão, o homem moderno ergueu pontes onde havia abismos, escavou montanhas para esconder cidades, esculpiu rostos em pedra e moldou estruturas que desafiariam até os antigos construtores de Gizé e Babilônia. Mas por trás da engenharia e do metal, há o mesmo impulso que moveu os artesãos do Egito e os escultores da Grécia: o desejo de eternizar o instante. O mundo contemporâneo não celebra reis nem faraós, mas continua a celebrar a grandiosidade. O espetáculo das antigas maravilhas renasceu na forma de monumentos que representam ideais de fé, amor, identidade e resistência. Cada uma das 7 maravilhas modernas é um reflexo das virtudes e das contradições do nosso tempo. Elas são o espelho de uma civilização que domina o planeta, mas ainda busca compreender sua própria alma. A unificação da cultura global, intensificada pela comunicação digital, permitiu que povos de diferentes línguas e tradições se unissem em torno de uma mesma ideia: preservar e reconhecer o que o ser humano tem de mais nobre, a capacidade de criar. Foi esse o propósito do projeto das Novas Maravilhas. Um concurso internacional, realizado em 2007, mobilizou mais de 100 milhões de votos e deu forma à primeira lista global construída democraticamente. Pela primeira vez, a história não seria escrita apenas pelos vencedores, mas por todos aqueles que se sentem parte dela. A lista resultante foi mais do que uma eleição, foi um espelho do mundo. As 7 maravilhas escolhidas não pertencem a uma só nação, mas ao planeta inteiro. Elas representam a união de culturas e épocas, a ponte entre o Oriente e o Ocidente, entre o espiritual e o técnico, entre o humano e o divino. Da muralha chinesa às ruínas incas, dos desertos jordanianos às águas do Ganges, a Terra se revelou como um vasto mosaico de memória e orgulho. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura reconheceu a importância desse gesto. Preservar o patrimônio da humanidade é, em essência, preservar o próprio espírito humano. Cada pedra restaurada, cada muro protegido, cada monumento estudado é uma vitória contra o esquecimento. O mundo moderno compreendeu, finalmente, que a destruição de um templo é a perda de uma lembrança coletiva e que proteger as maravilhas é proteger a si mesmo. A ciência e a tecnologia não substituíram o encanto, apenas o expandiram. Hoje, os engenheiros trabalham com precisão matemática, mas o objetivo permanece o mesmo dos antigos construtores: tocar o eterno. A harmonia entre cálculo e beleza é o que faz de um monumento algo mais do que uma estrutura. É o que o transforma em símbolo. Essas novas maravilhas nasceram em diferentes tempos e contextos,
mas todas carregam a mesma centelha de imortalidade. A Grande Muralha da China, construída ao longo de séculos, ainda serpenteia pelas montanhas como um dragão adormecido. Petra, a Cidade Rosa, repousa silenciosa no deserto, esculpida na própria rocha. O Cristo Redentor, com seus braços abertos sobre o Rio de Janeiro, simboliza a esperança de um povo. Machu Picchu guarda os segredos dos Incas nas nuvens dos Andes. Chichén Itzá revive o cálculo perfeito dos Maias. O Coliseu de Roma ainda ecoa o som de multidões. E o Taj Mahal, em sua serenidade branca, é a promessa de que o amor vence o tempo. O espírito das novas civilizações está presente em cada uma delas. São testemunhos de que a humanidade, mesmo dividida por fronteiras, ainda é unida pela vontade de lembrar. O passado e o presente se encontram nelas, e o futuro as observa como quem lê um mapa do que fomos e do que ainda seremos. Hoje, as 7 maravilhas modernas não apenas representam o triunfo da arquitetura, mas também o triunfo da consciência. Elas nos lembram de que o verdadeiro poder de uma civilização não está em sua riqueza ou em suas armas, mas naquilo que ela escolhe preservar. E se o mundo moderno aprendeu alguma coisa com o antigo, foi que construir é fácil. O difícil é merecer permanecer. Enquanto as cidades se expandem e os monumentos antigos resistem, a terra segue girando, silenciosa, eterna e indiferente, guardando os sonhos de todos os povos que já a habitaram. E é nesse movimento que o homem moderno descobre algo essencial. Não há passado que não possa renascer, nem futuro que dispense memória. Assim, as novas maravilhas não são apenas heranças, são promessas. Promessas de que, apesar das ruínas e das guerras, continuaremos a criar. Promessas de que, em meio ao ruído e à pressa do nosso tempo, ainda somos capazes de nos emocionar diante do que é grandioso. O mundo moderno, com toda a sua tecnologia e velocidade, ainda para diante da beleza. E é nesse instante, quando o silêncio se instala diante de algo imenso, que o espírito das civilizações antigas volta a respirar entre nós. Tais Grande Muralha da China, o dragão de pedra do Oriente. Entre montanhas, desertos e vales, ergue-se um dos maiores feitos da humanidade, a Grande Muralha da China. Uma linha de pedra que atravessa a terra como se fosse o próprio contorno do tempo. Quando o vento sopra entre suas torres, parece carregar as vozes de milhares de trabalhadores, soldados e imperadores, que viveram e morreram para erguer o que o mundo veria como uma das maiores maravilhas já construídas. É mais do que uma fortificação, é um símbolo. Um dragão de pedra adormecido que repousa sobre o corpo do planeta há mais de 2000 anos. A história da muralha começa muito antes de sua unificação. Entre os séculos 7 e 4 a.C., reinos independentes da antiga China, conhecidos como os reinos combatentes, começaram a erguer muros para se proteger de invasores vindos do norte. Essas primeiras muralhas eram simples barreiras de terra batida, construídas com bambu, palha e argila compactada. Cada reino erguia o seu próprio trecho, sem imaginar que, um dia, todas essas estruturas se uniriam para formar uma só, colossal e contínua. Foi o imperador Qin Shi Huang, o mesmo que unificou a China e mandou construir o exército de terracota, quem teve a visão de transformar essas muralhas dispersas em uma única linha defensiva. No ano de 221 a.C., após vencer os reinos rivais e criar o primeiro império chinês, ele ordenou a construção da Grande Muralha. Centenas de milhares de trabalhadores foram convocados, camponeses, soldados, prisioneiros e artesãos. Sob frio, calor e fome, eles deram forma à estrutura que seria o rosto da China diante do mundo. A obra avançava pelas montanhas e desertos, cortando rios e vales. Não havia máquinas, apenas força humana e engenhosidade. Cada pedra era colocada à mão, cada torre erguida sob condições extremas. Estima-se que, ao longo dos séculos, mais de 1 milhão de pessoas tenham trabalhado em sua construção. Muitos não sobreviveram. Os que morreram eram enterrados sob a própria muralha, tornando-se parte dela. E é por isso que, em muitas regiões, o povo a chamava de o cemitério mais longo da terra. A muralha não foi construída de uma só vez. Durante as dinastias Han, Sui, Jin e Ming,
Ela foi expandida, reconstruída e reforçada inúmeras vezes. A versão que conhecemos hoje, feita em grande parte de pedra e tijolos, data principalmente da dinastia Ming, entre os anos de 1368 e 1644 d.C. Essa versão estendia-se por mais de 20.000 quilômetros, serpenteando por montanhas, planícies e desertos, do leste ao oeste da China. A muralha servia como defesa contra as invasões das tribos nômades do norte, especialmente os mongóis. Mas era também um símbolo político, uma declaração de poder. Cada torre, cada portão e cada bastião era um lembrete da força e da ordem imperial. Nas torres de vigia, soldados acendiam fogueiras durante a noite e soltavam fumaça durante o dia para avisar sobre possíveis ataques. Esses sinais se propagavam em minutos por centenas de quilômetros, uma rede primitiva, mas eficaz, de comunicação militar. Há, porém, um aspecto mais profundo na muralha. Ela não separava apenas povos, mas mundos. De um lado, o império organizado, agrícola e hierárquico. Do outro, as vastas estepes selvagens, lar de guerreiros nômades e culturas livres. Essa divisão moldou a identidade chinesa por séculos. A muralha era o limite entre o mundo civilizado e o mundo exterior. Mas o tempo transformaria esse muro de separação em ponte simbólica, e hoje ela representa não a divisão, mas a união da humanidade diante da grandiosidade da criação. A lenda diz que a muralha pode ser vista do espaço. Apesar de isso não ser totalmente verdade, a imagem permanece viva no imaginário coletivo. Ela é tão longa que acompanha o relevo como se fosse parte da própria geografia. Há trechos que cruzam desertos áridos, outros que se perdem entre montanhas cobertas de neve. Alguns segmentos foram tomados pelo tempo, outros foram restaurados e continuam abertos ao público. Em cada pedra há uma história, e em cada sombra há um eco do esforço humano. Durante séculos, o mito e a realidade se misturaram. Poetas chineses descreviam a muralha como o corpo de um dragão celestial que protegia a terra. Outros diziam que era a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos ancestrais. Há lendas sobre fantasmas de trabalhadores que ainda vagam pelos portões, e histórias de amores que terminaram entre lágrimas e poeira. Uma das mais conhecidas é a de Meng Jiannu, uma mulher que caminhou milhares de quilômetros em busca do marido que nunca voltou da construção. Suas lágrimas, segundo o mito, fizeram ruir um trecho da muralha, revelando os ossos do homem amado. A Grande Muralha também testemunhou o nascimento e a queda de impérios. Viu o avanço dos mongóis sob Gengis Khan e o retorno triunfante das dinastias que tentaram restaurar a ordem. Foi palco de guerras, de rotas comerciais e de sonhos de conquista. E, mesmo após séculos de abandono, ela nunca deixou de ser lembrada. Hoje, a muralha é um dos maiores patrimônios da humanidade, protegida pela Unesco desde 1987. Milhares de visitantes percorrem seus caminhos todos os anos, caminhando onde antes marcharam soldados e mensageiros imperiais. Mas mesmo sob os passos modernos, a essência permanece a mesma. A muralha ainda é o mesmo dragão silencioso, estendido entre as nuvens e a terra, lembrando o mundo de que nada é mais duradouro do que o esforço humano pela eternidade. E há algo de hipnótico na sua imagem. Quando o sol nasce sobre as montanhas do norte e os primeiros raios de luz tocam as torres de pedra, o mundo parece despertar junto dela. Cada curva, cada dobra, cada sombra parece respirar. E diante dela, o silêncio tem outro peso, o peso da história. A muralha da China é mais do que o maior monumento construído por mãos humanas. É uma linha traçada entre o sonho e a resistência. Uma lembrança de que a vontade de proteger, de construir e de permanecer é o que nos torna humanos. E enquanto existir o vento que sopra entre suas pedras, a voz do Império Antigo continuará a ecoar, suave e infinita, pelo corpo do Oriente. Petra, a cidade rosa do deserto. Entre as rochas silenciosas do deserto da Jordânia, esconde-se uma cidade que parece ter sido esculpida pelos deuses. Suas paredes não foram erguidas, mas cavadas. Suas colunas não foram construídas, mas reveladas dentro da pedra.
Ela nasceu do deserto e ao deserto retornou. Petra, a Cidade Rosa, é um dos lugares mais misteriosos e fascinantes da história humana. Uma joia esculpida no coração da terra, que permaneceu esquecida por séculos, até que o vento e o acaso a revelassem novamente ao mundo. A história de Petra começa muito antes de sua fama. Por volta do século VI a.C., um povo nômade conhecido como os nabateus se estabeleceu nas regiões áridas da antiga Arábia. Eles eram mercadores, viajantes e mestres das rotas do deserto. Aprenderam a decifrar o silêncio das areias e a domar o sol que queimava sobre suas cabeças. Em meio à vastidão inóspita, encontraram refúgio em um vale escondido entre montanhas de arenito vermelho, um lugar protegido, quase invisível para os olhos de invasores. Ali fundaram Petra, a cidade que seria o centro de seu império. Os nabateus eram engenheiros do impossível. Dominaram a arte de conduzir e armazenar água, um bem que o deserto negava. Construíram sistemas de canais, diques e reservatórios que captavam cada gota de chuva. Assim conseguiram transformar o que parecia infértil em um oásis florescente. Essa habilidade de dominar a natureza foi o segredo da prosperidade de Petra. Por suas rotas passavam caravanas vindas da Arábia, da Síria, do Egito e da Mesopotâmia. Elas carregavam especiarias, incensos, seda e ouro. E em cada transação, Petra crescia, não apenas em riqueza, mas em beleza. O que torna Petra única é sua arquitetura esculpida diretamente nas rochas. As montanhas que cercam o vale foram talhadas à mão, revelando templos, túmulos e teatros. O mais famoso deles é o Al-Kazner, o Tesouro, uma fachada monumental de 30 metros de largura e quase 40 de altura, esculpida com precisão impressionante. Suas colunas coríntias, esculturas e nichos refletem a fusão entre o estilo helenístico e as tradições orientais. Acredita-se que tenha sido o túmulo de um rei nabateu, mas sua função exata permanece um mistério. Quando o sol se põe sobre suas paredes, o arenito ganha tons dourados e rosados que parecem vibrar com o próprio calor da terra. Caminhar por Petra é como percorrer um labirinto entre o passado e o mito. A entrada principal, chamada de Sikh, é um desfiladeiro estreito de mais de 1 quilômetro de extensão, cercado por paredes que chegam a 200 metros de altura. Ao final desse corredor natural, o visitante se depara com o tesouro. Uma visão que, para muitos, é indescritível. A luz filtrada pelo desfiladeiro ilumina a fachada como se o tempo inteiro existisse apenas para aquele instante. A cidade de Petra não se limitava a seus monumentos. Havia mercados, casas, templos e um grande teatro com capacidade para milhares de pessoas. Sua população vivia sob leis próprias, respeitando tradições religiosas que misturavam crenças árabes e influências gregas. Os nabateus eram discretos, mas sua riqueza despertou a cobiça de impérios. No ano de 106 d.C., Petra foi conquistada pelos romanos e incorporada à província da Arábia Pétrea. Sob domínio romano, a cidade manteve parte de seu esplendor, mas lentamente começou a declinar. Com o tempo, as rotas comerciais mudaram. As caravanas que antes cruzavam Petra desviaram para outros caminhos, e o deserto retomou o que era seu. Terremotos e o avanço da areia apagaram a cidade do mapa. Por quase 1000 anos, Petra desapareceu da memória do mundo. Os beduínos locais conheciam suas ruínas e as guardavam como segredo. Diziam que as montanhas escondiam tesouros amaldiçoados. Em 1812, um viajante suíço chamado Johann Ludwig Burckhardt, disfarçado de árabe, ouviu falar dessa cidade esquecida. Guiado por beduínos, ele foi conduzido por caminhos estreitos até o desfiladeiro de Sikh. Quando chegou ao final e viu o tesouro iluminado pelo sol, o silêncio tomou conta de sua alma. Ele havia redescoberto Petra, e com ela, um pedaço perdido da história humana. Desde então, Petra passou a fascinar exploradores, historiadores e arqueólogos. Escavações revelaram templos, tumbas, mosaicos e sistemas de canalização ainda intactos. Cada nova descoberta mostrava a sofisticação de um povo que uniu engenhosidade técnica e sensibilidade estética. Em 1985,
A cidade foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade e, em 2007, foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas Petra não é apenas uma ruína, é um eco, uma lembrança de que o deserto também pode florescer e de que o silêncio pode guardar civilizações inteiras. Quando o sol se põe e o vento sopra pelas fendas das montanhas, o som parece vir de outro tempo. É como se as pedras respirassem. À noite, quando as luzes das velas iluminam o caminho até o tesouro, Petra se transforma em um sonho. Centenas de chamas dançam diante da fachada e o som de flautas ecoa entre as rochas. A cidade morta revive por instantes e cada faísca parece um vestígio de sua antiga vida. Petra é a prova de que até mesmo o deserto pode ser vencido pela beleza, que a arte e a fé podem transformar a pedra em poesia e que, por mais que o tempo passe, há lugares que continuam a pulsar, não por causa das mãos que os criaram, mas por causa das almas que os lembram. O Cristo Redentor, o coração do Brasil, elevado ao céu. No alto do Morro do Corcovado, no coração do Rio de Janeiro, ergue-se uma das imagens mais conhecidas e reverenciadas do planeta. Com os braços abertos sobre a cidade e o olhar voltado para o horizonte, o Cristo Redentor parece abraçar não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. Símbolo de fé, paz e união, a estátua tornou-se uma das expressões mais puras da espiritualidade humana, transformada em arte. E mais do que um monumento, ela é uma presença. Uma figura silenciosa que observa a vida lá embaixo, testemunha de alegrias, dores e esperanças de um povo inteiro. A história do Cristo Redentor começa ainda no século XIX, quando o país, recém-independente, buscava símbolos que representassem sua identidade e sua fé. Em 1859, o padre Pedro Maria Bosch sugeriu a construção de um monumento religioso no alto do Corcovado, um dos pontos mais altos e imponentes da cidade. A ideia, porém, não prosperou na época. O projeto foi retomado apenas décadas depois, quando o Brasil se tornava uma nação moderna e urbanizada. Em 1919, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, liderada pelo padre Sebastião Leme, propôs a criação de uma grande estátua de Cristo como símbolo da fé católica e da proteção divina sobre o país. A proposta ganhou força rapidamente e mobilizou toda a população. O monumento seria financiado por doações, principalmente de fiéis. A campanha foi um sucesso. Homens, mulheres e crianças contribuíram com o que podiam. Moedas, alianças, pequenas quantias, e assim o sonho começou a tomar forma. O projeto foi confiado ao engenheiro Heitor da Silva Costa, que concebeu o Cristo com uma imponência monumental, mas ao mesmo tempo com um gesto de ternura e acolhimento. A estátua não ergueria armas, não ostentaria coroas, nem traria sinais de poder terrestre. Ela simplesmente abriria os braços. Seria uma mensagem de paz e esperança. Para dar vida à visão do engenheiro, foi convidado o escultor francês Paul Landowski, responsável por modelar a cabeça e as mãos da estátua. A construção começou em 1926 e durou 5 anos. Em 1931, o Cristo Redentor foi oficialmente inaugurado, com suas 30 metros de altura, mais 8 metros do pedestal e 28 metros de envergadura entre as mãos abertas. Tudo isso pesando mais de 1.000 toneladas de concreto armado e pedra-sabão. O local escolhido não poderia ser mais simbólico. O Corcovado, com seus 700 metros de altitude, permite que o monumento seja visto de quase todos os pontos da cidade. De lá, o Cristo observa o mar, a floresta e a vida urbana que pulsa ao redor. Ao amanhecer, a estátua se cobre de luz dourada. Ao entardecer, torna-se sombra sobre o céu. E à noite, quando é iluminada, parece flutuar sobre o rio como um farol espiritual. Mais do que uma obra de engenharia, o Cristo Redentor é uma obra de fé. Sua construção simboliza a união entre o engenho humano e a devoção. Cada pedra colocada, cada cálculo feito, cada detalhe do rosto e das mãos carrega um sentido. As linhas são suaves, os gestos acolhedores. O olhar não é de autoridade, mas de compaixão. Ele não julga, acolhe. Durante décadas,
O Cristo Redentor acompanhou a história do Brasil. Viu transformações, crises, vitórias e renascimentos. Tornou-se o ponto mais fotografado do país. A imagem estampada em cartões postais, capas de revistas e telas de cinema. É presença constante na memória afetiva de milhões de brasileiros e na imaginação de viajantes de todo o planeta. Mas o monumento também enfrentou o tempo e seus desafios. O vento, a chuva e os raios que atingem o Corcovado provocaram desgaste em sua estrutura. Várias restaurações foram realizadas, sempre com cuidado para preservar a integridade da obra original. O material que reveste a estátua, a pedra-sabão, foi escolhido justamente por sua resistência às intempéries e por refletir uma luz suave, quase humana. Essa característica faz com que o Cristo pareça mudar de cor ao longo do dia. Ora cinza, ora dourado, ora azul, conforme o sol se move pelo céu. Em 2007, o Cristo Redentor foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas, para o povo brasileiro, ele sempre foi mais do que isso. Representa fé, perdão, esperança e amor. É o abraço que o Brasil oferece ao mundo e o refúgio espiritual de quem o observa de longe. Quando nuvens o envolvem, ele parece desaparecer por alguns instantes, apenas para surgir novamente acima delas, como se lembrasse ao mundo que há sempre algo maior do que as tempestades. Hoje, milhares de visitantes sobem ao Corcovado todos os dias, vindos de diferentes países e crenças. Alguns o veem como um símbolo religioso, outros como uma obra-prima da engenharia e da arte. Mas para todos, a experiência é a mesma. A sensação de estar diante de algo que ultrapassa a compreensão. O silêncio diante do Cristo não é apenas de respeito, é de reconhecimento. Reconhecimento daquilo que o ser humano pode criar quando o coração e a mente trabalham juntos. Ao final da tarde, quando o sol mergulha no mar e a cidade acende suas luzes, o Cristo continua de pé, imutável, sereno, observando. Ele não pertence a um tempo, mas a todos. Não pertence a uma religião, mas à ideia universal de paz. E talvez esse seja seu maior milagre, unir, em um mesmo olhar, todas as esperanças do mundo. E assim, o Cristo Redentor permanece, de braços abertos, entre o céu e a terra, entre o humano e o divino. Um lembrete silencioso de que, enquanto o amor for a linguagem do homem, nenhuma tempestade poderá apagar a luz que brilha sobre o Corcovado. Machu Picchu, a cidade perdida dos Andes. Entre as nuvens que repousam sobre a Cordilheira dos Andes, há um lugar onde o tempo parece ter parado. Uma cidade suspensa entre o céu e a terra, moldada em pedra e silêncio. Seu nome é Machu Picchu, que na língua quechua significa Montanha Velha. Ali, no coração do Peru, sobre cumes cobertos por neblina e florestas, a civilização Inca deixou um de seus maiores mistérios e uma das obras mais impressionantes da história humana. Machu Picchu não é apenas um sítio arqueológico, é um santuário, uma síntese da harmonia entre o homem e a natureza. As pedras que formam seus muros não foram apenas cortadas, foram encaixadas com tamanha precisão que nem uma lâmina de faca pode passar entre elas. Nenhum cimento, nenhuma argamassa. Apenas cálculo, força e fé. A história de Machu Picchu começa por volta do século XV, durante o auge do Império Inca. Sob o governo do imperador Pachacútec, o império expandia suas fronteiras e seu prestígio. A cidade foi construída a cerca de 2.400 metros acima do nível do mar, em uma região quase inacessível, cercada por montanhas escarpadas e rios profundos. Sua localização não foi escolhida ao acaso. Ali, os incas encontraram um ponto de conexão entre o mundo físico e o espiritual. Um local onde acreditavam que os deuses podiam ouvir as preces dos homens. Os incas viam o mundo como um organismo vivo. Montanhas, rios, astros e pedras eram dotados de espírito. Construir em harmonia com esses elementos era uma forma de respeito e adoração. Por isso, Machu Picchu foi erguida seguindo princípios de astronomia e alinhamento cósmico. Durante os solstícios, o sol atravessa as janelas dos templos com precisão milimétrica, iluminando os altares sagrados. Cada sombra, cada raio de luz, fazia parte de um ritual invisível entre o céu e a terra.
A cidadela era dividida em setores distintos. O setor religioso abrigava o Templo do Sol, o Templo das Três Janelas e o Intihuatana, uma pedra sagrada que, segundo os arqueólogos, funcionava como um relógio solar e instrumento de observação astronômica. O setor agrícola se espalhava em terraços que desciam pelas encostas, formando degraus gigantes de cultivo. Esses terraços não eram apenas funcionais. Eram obras de engenharia que impediam a erosão e permitiam o cultivo em terrenos impossíveis. A vida em Machu Picchu era simples, mas profundamente espiritual. Estima-se que cerca de 700 pessoas habitaram a cidade, a maioria sacerdotes, nobres e servos dedicados aos rituais do império. Ali se realizavam cerimônias religiosas, observações celestes e possivelmente o descanso do imperador. Muitos acreditam que Machu Picchu foi um retiro real de Pachacútec, um lugar de contemplação e silêncio. Mas o que mais fascina é o mistério do seu abandono. Quando os conquistadores espanhóis chegaram ao território Inca, no século XVI, Machu Picchu já havia sido esquecida. Nenhum registro colonial menciona a cidade. Não foi destruída, não foi saqueada, apenas desapareceu. O motivo permanece desconhecido. Talvez tenha sido abandonada por causa de epidemias, talvez por decisões espirituais. O certo é que a selva a engoliu lentamente, cobrindo seus templos e escadarias com musgo, raízes e silêncio. Durante quase 400 anos, Machu Picchu permaneceu adormecida sob as nuvens, até ser redescoberta em 1911 pelo explorador norte-americano Hiram Bingham. Guiado por camponeses locais, ele subiu as trilhas íngremes e encontrou as ruínas cobertas de vegetação. Ao ver a cidade pela primeira vez, Bingham acreditou ter encontrado a lendária capital perdida dos Incas. Ele estava diante de algo ainda mais extraordinário, um testemunho intacto da alma andina. Desde então, Machu Picchu tornou-se um símbolo mundial de mistério, espiritualidade e sabedoria ancestral. Suas construções desafiam a lógica moderna. Como um povo sem ferro, sem rodas e sem escrita, conseguiu erguer tamanha perfeição arquitetônica? As respostas continuam a ser buscadas, mas talvez o segredo não esteja apenas na técnica, e sim na visão de mundo dos Incas. Eles não dominavam a natureza, conviviam com ela. O clima de Machu Picchu muda a cada instante. A neblina cobre e descobre as montanhas como se respirasse. O som do vento mistura-se ao canto dos pássaros e ao rugido distante do rio Urubamba, que serpenteia lá embaixo. É como se a cidade ainda estivesse viva. Muitos visitantes relatam uma sensação inexplicável ao caminhar por suas pedras. Uma calma profunda, um silêncio que não pesa, mas acolhe. Em 1983, Machu Picchu foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Em 2007, foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Desde então, o desafio passou a ser preservar sua integridade diante do turismo intenso. Milhares de pessoas a visitam todos os anos, e o governo peruano estabeleceu limites rigorosos para evitar o desgaste das trilhas e das ruínas. Mesmo assim, o fascínio não diminui. Para o povo andino, Machu Picchu é mais do que um sítio arqueológico. É um espaço sagrado, um ponto de encontro entre o visível e o invisível. Um lembrete de que, mesmo diante da modernidade, o ser humano ainda precisa de lugares onde possa reencontrar o silêncio. Ao entardecer, quando o sol se esconde atrás das montanhas e a cidade mergulha na sombra azulada, é possível entender o porquê de os Incas escolherem aquele lugar. Lá em cima, o céu parece mais próximo e a terra parece respirar. É o ponto onde o mundo humano toca o mundo dos deuses. Machu Picchu é uma prova silenciosa de que a eternidade não está apenas nas grandes cidades, mas também nas alturas. Que a verdadeira imortalidade talvez seja viver em harmonia com o mundo e não contra ele. E que mesmo quando tudo se apaga, há lugares que continuam a brilhar, porque foram feitos não apenas de pedra, mas de alma. Chichén Itzá, o coração do mundo maia. No coração da península de Yucatán, cercada por florestas e pelo calor da selva tropical,
repousa uma das cidades mais enigmáticas e matematicamente perfeitas já erguidas pela humanidade, Chichén Itzá, um lugar onde a arquitetura, a astronomia e a espiritualidade se entrelaçam em um mesmo idioma de pedra. As sombras que se projetam em suas pirâmides não são meros efeitos de luz, são calendários vivos, mensagens deixadas pelos antigos maias para que o tempo jamais fosse esquecido. A civilização maia floresceu entre os anos 300 e 1500 depois de Cristo, estendendo-se por regiões que hoje pertencem ao México, Guatemala, Belize e Honduras. Mestres da matemática e da observação astronômica, os maias desenvolveram um calendário tão preciso que rivaliza com o atual. A cada movimento do Sol, eles enxergavam um ciclo sagrado, uma dança eterna entre os deuses e a natureza. E foi desse entendimento que nasceu Chichén Itzá, uma cidade que uniu fé, ciência e poder. O nome Chichén Itzá significa a boca do poço dos Itzás, em referência ao grande cenote sagrado, que servia como fonte de água e local de oferendas. Os maias acreditavam que os cenotes eram portais para o submundo, morada dos deuses da chuva e da fertilidade. O principal deles, o cenote sagrado, ainda hoje guarda artefatos, esculturas e ossadas que testemunham séculos de rituais. No centro da cidade, ergue-se a pirâmide de Kukulcán, também chamada de El Castillo, o castelo. É a estrutura mais famosa e admirada de Chichén Itzá. Construída com precisão milimétrica, ela possui 4 lados com 91 degraus cada, somando 364. Com a plataforma superior, completa-se o ciclo do ano solar. Mas o que a torna verdadeiramente extraordinária é o fenômeno que acontece 2 vezes por ano, durante os equinócios da primavera e do outono. Nessas datas, o sol poente projeta sombras triangulares sobre as escadas da pirâmide, formando a imagem de uma serpente que desliza até a base, onde repousa uma escultura da cabeça de Kukulcán, a divindade serpente emplumada, símbolo da vida e da sabedoria. Durante esses instantes, a cidade inteira se torna palco de um espetáculo cósmico que os maias previram com séculos de antecedência. É a serpente do tempo descendo do céu para lembrar aos homens a perfeição dos ciclos da natureza. Chichén Itzá era mais do que um centro religioso. Era também um núcleo político, científico e cultural. Abrigava observatórios, templos, mercados e o maior campo de jogo de pelota da Mesoamérica. Nesse campo, com mais de 160 metros de comprimento, os jogadores disputavam uma partida sagrada, na qual a bola representava o sol e o jogo simbolizava o conflito eterno entre a luz e a escuridão. Dizem que, ao final, os vencedores, e não os derrotados, eram sacrificados aos deuses, pois alcançar o sacrifício era a maior honra que um guerreiro podia receber. Outro monumento marcante é o Templo dos Guerreiros, ladeado por uma imensa plataforma chamada Grupo das 1000 Colunas. Essas colunas esculpidas, alinhadas e repetidas com perfeição, parecem marchar em silêncio até o infinito. Elas representam a força coletiva, o poder de uma civilização que via no esforço conjunto a manifestação do divino. Ao lado do Templo dos Guerreiros está o Chacmul, uma escultura reclinada com um prato sobre o ventre, usada para receber oferendas aos deuses. Sua presença é constante em vários templos maias e toltecas, simbolizando o elo entre o humano e o celestial. O rosto sereno da estátua observa o visitante como se ainda esperasse um novo sacrifício, um novo ciclo de adoração. A cidade também abrigava o Observatório de El Caracol, um edifício circular com janelas estrategicamente alinhadas com os movimentos de Vênus e do Sol. Os maias observavam o céu não apenas por curiosidade, mas por devoção. Para eles, os astros eram mensageiros divinos, e compreender o movimento do cosmos era compreender o próprio destino da humanidade. Chichén Itzá floresceu entre os séculos 9 e 12 depois de Cristo, tornando-se uma das mais poderosas cidades-estado do mundo maia. Seu poder político e religioso se estendia por vastas regiões. No entanto, como tantas outras civilizações antigas, ela também enfrentou o declínio.
guerras internas, secas prolongadas e o colapso das rotas comerciais enfraqueceram o império. Aos poucos, as praças ficaram vazias, os templos em silêncio e a selva começou a reclamar o que era seu. Por séculos, Chichén Itzá permaneceu oculta entre as árvores. Só no século XIX foi redescoberta por exploradores europeus e estudada por arqueólogos que se surpreenderam com a precisão de sua arquitetura e o simbolismo de seus templos. Em 1988, foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco e, em 2007, eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas Chichén Itzá não é apenas uma ruína do passado. Ela é um lembrete de que o conhecimento pode ser sagrado, que a ciência e a espiritualidade não precisam estar separadas. Para os maias, observar o sol e calcular as estrelas era uma forma de oração, e cada bloco de pedra, cada sombra, cada som do vento entre as colunas carrega ainda esse mesmo sentido de reverência. Quando o crepúsculo cai sobre a península de Yucatán e o céu se enche de tons dourados e vermelhos, a pirâmide de Kukulcán parece despertar. As sombras sobem e descem as escadas como serpentes de luz, e a cidade vibra em um silêncio que é ao mesmo tempo humano e divino. Ali, entre ruínas e memórias, o tempo parece suspenso, como se a terra respirasse ao ritmo do universo. Chichén Itzá é o coração do mundo maia, um coração que ainda pulsa, e enquanto houver quem olhe para o céu em busca de respostas, a voz dos antigos continuará ecoando nas pedras. O Coliseu de Roma, o espetáculo e o império. No coração da antiga Roma, onde as ruas ainda guardam o eco de séculos de glória e decadência, ergue-se uma das construções mais emblemáticas da história da humanidade, o Coliseu. Suas arcadas de pedra gastas pelo tempo são mais do que ruínas. São testemunhas do auge e da sombra de um império que quis eternizar-se através da grandiosidade. O Coliseu é o retrato da Roma que dominou o mundo, uma mistura de poder, arte, violência e eternidade. Tudo começou por volta do ano 70 d.C., sob o governo do imperador Vespasiano, fundador da dinastia Flávia. Roma acabava de sair de uma era turbulenta, marcada por guerras civis e pela extravagância de Nero. O império precisava de algo que restaurasse o orgulho do povo e reafirmasse a autoridade do novo governante. Vespasiano teve, então, uma ideia tão grandiosa quanto simbólica: construir o maior anfiteatro que o mundo já havia visto. Um espaço onde o poder de Roma pudesse se manifestar diante de dezenas de milhares de pessoas. A construção começou no mesmo local onde antes se erguia o Palácio de Nero, o Domus Aurea, uma residência luxuosa que havia sido símbolo do excesso e da tirania. Derrubar o palácio e erguer ali o Coliseu foi um gesto político, uma mensagem de que o império agora pertencia novamente ao povo. O nome original da estrutura era Anfiteatro Flaviano, em homenagem à dinastia de seus construtores. Mas com o tempo, passou a ser conhecido como Coliseu, provavelmente por causa da colossal estátua de Nero que ficava próxima a ele, o Colosso de Nero. As obras duraram cerca de 10 anos e envolveram dezenas de milhares de trabalhadores, muitos deles escravizados, trazidos de regiões conquistadas pelo Império. O anfiteatro foi inaugurado no ano 80 d.C., sob o reinado de Tito, filho de Vespasiano. Para celebrar sua conclusão, Roma realizou 100 dias de festividades, 100 dias de jogos, combates, banquetes e espetáculos que marcaram a cidade com sangue e glória. O Coliseu tinha capacidade para mais de 50.000 espectadores, dispostos em arquibancadas de mármore e pedra. Sua estrutura oval, com 188 metros de comprimento e mais de 50 metros de altura, era uma obra-prima da engenharia romana. O uso do concreto e dos arcos permitiu uma leveza estrutural sem precedentes. Cada detalhe foi calculado para garantir o fluxo perfeito de entrada e saída da multidão. Uma engenharia social antes mesmo de ser uma arquitetura. No centro da arena, o chão de madeira coberto de areia escondia um complexo sistema subterrâneo de túneis, jaulas e elevadores manuais. Ali, gladiadores e animais selvagens esperavam o momento de entrar em cena. Leões, tigres, ursos, elefantes
e até rinocerontes eram trazidos de todos os cantos do império para os espetáculos. As arenas romanas não eram apenas lugares de entretenimento, eram demonstrações de poder. Cada animal exótico representava uma província conquistada, e cada luta era uma lembrança viva de que Roma dominava o mundo conhecido. Os gladiadores, figuras centrais desses espetáculos, eram em sua maioria escravos, prisioneiros de guerra ou condenados. Mas alguns se tornavam verdadeiras celebridades, admirados pelo público e tratados como heróis. O destino deles, porém, era sempre incerto. A vida na arena era curta e o preço da glória alto. Os combates eram brutais, mas seguiam regras e rituais. Quando um gladiador era derrotado, a decisão final sobre sua vida cabia ao imperador ou ao público. O polegar levantado ou abaixado decidia se o vencido viveria ou morreria. Além das batalhas, o Coliseu também sediava caçadas, execuções públicas e encenações de batalhas navais. Para estas, engenheiros romanos enchiam a arena com água, transformando o espaço em um lago artificial onde pequenas embarcações reproduziam combates épicos. Era a Roma que encenava a si mesma, o império transformado em espetáculo. Mas o Coliseu era mais do que um palco de violência. Ele era a manifestação física do poder imperial. As arquibancadas refletiam a hierarquia social. Quanto mais próximo da arena, mais alta a posição do espectador. O povo sentava nas filas superiores, os nobres nas intermediárias e o imperador em um camarote central que dominava toda a visão. Assim, até mesmo o entretenimento reproduzia a ordem política de Roma. Com o passar dos séculos, o império começou a declinar. As invasões bárbaras, as crises econômicas e a mudança do centro político para Constantinopla reduziram a importância de Roma. O Coliseu, símbolo de poder e glória, tornou-se silencioso. Suas arquibancadas, antes cheias de aplausos e gritos, foram tomadas pela vegetação. Terremotos e saques destruíram partes da estrutura, e muitas de suas pedras foram usadas para construir igrejas e palácios. Durante a Idade Média, o Coliseu foi ocupado por ordens religiosas e famílias nobres. Houve quem o visse como um local sagrado e quem o usasse como fortaleza. Mas, mesmo mutilado, ele continuava imponente. As ruínas que restaram bastavam para lembrar ao mundo que Roma, mesmo caída, ainda era eterna. No século XIX, o Coliseu tornou-se símbolo da resistência da fé cristã. A tradição dizia que ali muitos mártires haviam morrido, e o local passou a ser visto como lugar de oração e memória. Em 1980, foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade e, em 2007, eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Hoje, milhões de visitantes caminham por suas passagens, tocam suas pedras e sentem o peso do tempo que ali repousa. Sob a luz do amanhecer, o Coliseu parece renascer. Suas sombras formam arcos de ouro sobre o chão de Roma. À noite, iluminado, ele se transforma em um farol da memória humana, uma lembrança de que a beleza e a brutalidade podem coexistir no mesmo espaço. O Coliseu é, ao mesmo tempo, um símbolo do que a humanidade pode criar e do que ela deve superar. Representa o engenho e a crueldade, a arte e o domínio. É o espelho da alma romana com todas as suas contradições. E talvez seja por isso que, mesmo em ruínas, ele ainda emocione. Porque ao olhar para o Coliseu, não vemos apenas pedras antigas. Vemos a história da própria humanidade refletida em sua arena. A glória, o sangue, a fé, a queda e a vontade de permanecer. Roma pode ter mudado, o império pode ter desaparecido, mas o Coliseu continua de pé, como se, de alguma forma, ele próprio fosse a lembrança viva de que o homem sempre buscará a eternidade. Taj Mahal, o monumento do amor eterno. No coração da Índia, às margens do rio Yamuna, ergue-se um palácio que não foi construído para abrigar reis, mas para guardar uma ausência. Um templo erguido em homenagem ao amor e à dor da perda. O Taj Mahal não é apenas uma das construções mais belas do planeta, é uma das mais humanas, porque por trás de sua perfeição geométrica e de seu brilho de mármore branco, existe uma história de saudade, devoção e eternidade. O Taj Mahal nasceu do amor entre o imperador Shah Jahan e sua esposa Mumtaz Mahal.
Eles viveram durante o auge do Império Mogol, no século XVII, uma era de esplendor artístico e refinamento cultural. Mumtaz não era apenas a consorte imperial. Era sua companheira, sua conselheira e inspiração. Dizem que ela acompanhava o imperador até mesmo nas campanhas militares e que sua presença trazia equilíbrio e luz à vida do soberano. Em 1631, durante o nascimento de seu 14º filho, Mumtaz morreu nos braços de Shah Jahan. A dor do imperador foi tamanha que ele se isolou por semanas. Quando finalmente retornou ao trono, trazia no rosto a marca da perda e no coração a promessa de construir algo que fosse tão belo quanto o amor que havia vivido, algo que o tempo não pudesse apagar. E assim, das cinzas do luto, nasceu a ideia do Taj Mahal. O nome significa coroa do palácio. A construção começou em 1632 e levou mais de 20 anos para ser concluída. Estima-se que 20.000 artesãos e trabalhadores participaram da obra, sob a supervisão de arquitetos vindos da Pérsia, da Turquia e da Índia. O resultado foi uma síntese de culturas e estilos, uma fusão entre o islâmico, o persa e o hindu. Um monumento que parece suspenso entre o céu e a terra. O Taj Mahal foi construído inteiramente em mármore branco, extraído de pedreiras distantes e transportado por elefantes até a cidade de Agra. Esse mármore tem uma característica única. Ele muda de cor conforme a luz do dia. Ao amanhecer, o palácio brilha em tons rosados. Ao meio-dia, torna-se branco e puro. Ao entardecer, ganha reflexos dourados e azulados. À noite, sob a luz da lua, parece feito de prata. Essa transformação constante faz do Taj Mahal um monumento vivo, um corpo de pedra que respira à medida que o tempo passa. O complexo é formado por um portão monumental, jardins simétricos, canais e espelhos d'água que refletem a imagem da construção principal. O conjunto segue os princípios do paraíso islâmico descrito no Alcorão, um jardim eterno dividido por 4 rios, símbolo da harmonia e da eternidade. Ao centro, ergue-se o mausoléu, coroado por uma grande cúpula e ladeado por 4 minaretes, que parecem guardiões silenciosos do amor, imortalizado em mármore. O interior do Taj Mahal é tão delicado quanto seu exterior. Nas paredes e nas colunas, pedras preciosas foram incrustadas para formar padrões florais e inscrições em caligrafia árabe. O túmulo de Mumtaz Mahal ocupa o centro da sala principal, sob a cúpula, cercado por uma tela de mármore vazado trabalhada à mão. Ao lado repousa o corpo de Shah Jahan, sepultado ali anos depois, quebrando a simetria perfeita do conjunto. Uma imperfeição simbólica que revela que o amor humano, mesmo eterno, é feito de desvio e sentimento. Conta-se que Shah Jahan passava horas contemplando o Taj Mahal do outro lado do rio em silêncio, lembrando da mulher que havia perdido. Seu cabelo ficou branco e sua saúde frágil. Poucos anos depois, ele foi deposto por seu próprio filho e aprisionado no forte de Agra, de onde podia ver, à distância, a cúpula do monumento que havia mandado construir. Morreu olhando para ele, e quando seu corpo foi levado para junto de Mumtaz, o ciclo se completou. O Taj Mahal atravessou séculos de guerras, invasões e impérios, mas permaneceu intacto, resistiu à erosão, aos saques e às mudanças de poder. Hoje é considerado o maior símbolo da Índia e uma das obras mais perfeitas já realizadas pelo homem. Em 1983, foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade e, em 2007, eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas o que o torna tão comovente não é apenas sua beleza, é o sentimento que ele carrega. O Taj Mahal é uma carta escrita em pedra, uma prova de que o amor é capaz de transcender a morte e de que a arte pode transformar a dor em eternidade. Ao caminhar por seus jardins, é impossível não sentir uma presença invisível, como se as vozes de Shah Jahan e Mumtaz ainda ecoassem entre os arcos e corredores. Ao amanhecer, o primeiro raio de sol reflete na cúpula central e se espalha pelo rio Yamuna, banhando o mármore com uma luz dourada. A névoa sobe devagar e o palácio parece flutuar. Nesse instante, o mundo se torna silêncio. E quem observa, entende o verdadeiro sentido da imortalidade.
não viver para sempre, mas ser lembrado para sempre. O Taj Mahal é o amor transformado em arquitetura. Um monumento que prova que a beleza pode nascer da tristeza e que a perda, quando tocada pela arte, se transforma em eternidade. E enquanto o sol continuar a nascer sobre Agra, o reflexo do Taj Mahal continuará a lembrar à humanidade que há sentimentos que o tempo jamais apaga. Por trás de cada maravilha do mundo moderno, há um segredo que une o cálculo e a inspiração. Cada pedra, cada medida, cada proporção guarda uma história de engenhosidade humana. São obras que nasceram do encontro entre a ciência e a arte, entre o raciocínio que mede o mundo e a alma que o transforma em beleza. As 7 maravilhas modernas não são apenas monumentos à fé ou ao poder. São também laboratórios de ideias. Em cada uma delas, o ser humano testou seus limites e provou que a criação é o maior testemunho da inteligência e da emoção humanas. A arquitetura sempre foi o espelho da civilização. Quando o homem aprende a moldar a matéria, ele também molda a si mesmo. A muralha da China é um exemplo da ciência da resistência. Um projeto de defesa construído com lógica geométrica e estratégica, feito para sobreviver ao tempo e ao inimigo. Os engenheiros antigos usavam pedras, terra e madeira, mas já compreendiam conceitos de distribuição de peso e compactação do solo. Era uma ciência empírica, nascida da observação e da experiência. Petra, a cidade rosa do deserto, representa o domínio sobre a natureza. Os nabateus transformaram montanhas em moradias e templos e fizeram da engenharia hidráulica sua maior aliada. Com cálculos simples, porém precisos, canalizaram rios e chuvas para irrigar e abastecer uma cidade inteira em pleno deserto. É o triunfo da adaptação, o uso da inteligência como resposta à escassez. O Cristo Redentor é o símbolo da era moderna, quando a arte encontrou o concreto armado. O engenheiro Heitor da Silva Costa e o escultor Paul Landowski combinaram técnica e sensibilidade em uma estrutura de 30 metros de altura, capaz de resistir aos ventos e às tempestades do Corcovado. O uso de pedra-sabão sobre o concreto não foi apenas estético, foi científico. Essa rocha resiste à erosão e reflete a luz de maneira uniforme, criando a ilusão de que o Cristo muda de cor conforme o sol atravessa o céu. Em Machu Picchu, a ciência é silenciosa. Os incas, sem ferro e sem escrita, compreenderam os princípios da estática e da sismologia com uma precisão que ainda espanta os engenheiros modernos. Suas pedras foram cortadas e ajustadas de modo que, durante os terremotos, se movem e voltam ao lugar original sem que as paredes desabem. É uma engenharia intuitiva, quase espiritual, onde a ciência se confunde com a natureza. Chichén Itzá é uma obra-prima da astronomia. Sua pirâmide foi construída como um calendário tridimensional, em que cada degrau, cada sombra e cada orientação indicam datas e estações. Os maias, observando o movimento do Sol e das estrelas, conseguiram projetar uma estrutura que reproduz com exatidão o ciclo anual da Terra. Ali, o sagrado e o científico coexistem sem conflito. O templo é, ao mesmo tempo, um altar e um observatório. O Coliseu de Roma representa o nascimento da engenharia moderna. Concreto, arcos, abóbadas e sistemas hidráulicos. Tudo foi calculado para criar um espetáculo de dimensões impossíveis. Era uma ciência a serviço do poder, mas também da arte. O equilíbrio entre estrutura e estética faz do Coliseu não apenas uma ruína admirável, mas uma aula de proporção e funcionalidade. E, finalmente, o Taj Mahal, o ápice da harmonia entre técnica e emoção. Seu equilíbrio perfeito, sua simetria e o uso de materiais preciosos são fruto de um conhecimento profundo de geometria, acústica e óptica. As proporções do mausoléu foram calculadas para criar uma sensação de leveza e as cúpulas projetadas para amplificar o som das preces. O reflexo nas águas dos jardins foi pensado como parte da experiência sensorial, transformando o espaço em uma miragem. O Taj Mahal é matemática transformada em poesia. O que une todas essas maravilhas é a ideia de que a ciência e a arte não são opostas. Elas são duas formas de compreender o mundo. A ciência pergunta como, e a arte responde
Porque, juntas, elas constroem o que é eterno. Os antigos engenheiros não tinham computadores nem máquinas, mas tinham a mesma curiosidade que move os cientistas de hoje. Cada cálculo era um ato de fé, cada traço, uma prece. Essas obras também revelam o poder do coletivo. Nenhuma maravilha foi construída por um único homem. Foram erguidas por milhares de mãos, unidas por um mesmo propósito. Trabalhadores, arquitetos, artistas, matemáticos e visionários. Todos deixaram suas marcas invisíveis. É essa união que dá às maravilhas seu caráter humano, porque no fundo, elas não pertencem a quem as construiu, mas à humanidade inteira. A ciência das maravilhas também é a ciência do tempo. Cada uma delas representa uma etapa da evolução do conhecimento. Da muralha defensiva à precisão astronômica, do templo espiritual à obra de engenharia civil, o homem foi aprendendo a medir o mundo e a si mesmo. E em cada nova criação, deixava um lembrete de que o impossível é apenas uma questão de tempo. Hoje, os avanços tecnológicos permitem que restauremos, estudemos e preservemos essas obras com uma precisão impensável para seus criadores. Escaneamentos a laser, modelagens digitais e estudos de materiais ajudam a entender como foram erguidas e como podem ser protegidas. A ciência moderna agora se torna guardiã da arte antiga. Mas apesar de toda a tecnologia, a emoção diante dessas maravilhas permanece a mesma. Ainda nos calamos ao ver o Cristo entre as nuvens, o Taj refletido nas águas, a pirâmide maia sob o sol do equinócio, ou o Coliseu banhado pela lua. Porque o que emociona não é apenas o cálculo, mas o milagre de ver o humano e o divino coexistindo em pedra. As 7 maravilhas modernas são a prova de que a inteligência e a sensibilidade caminham juntas. Elas nos lembram que construir é uma forma de sonhar acordado, que a beleza é uma equação que não se resolve, mas se sente. E que por mais que o tempo avance, o impulso de criar, essa centelha que transforma a ideia em eternidade, continua sendo o traço mais perfeito da nossa espécie. Tudo o que o ser humano constrói carrega dentro de si uma promessa silenciosa, a de desafiar o tempo. Mas o tempo paciente e invisível nunca deixa de cumprir sua parte. Ele desgasta, destrói, cobre de musgo e poeira o que antes reluzia. Cada maravilha, antiga ou moderna, nasce para resistir, mas também para lembrar que nada é eterno. Ainda assim, é na luta contra o esquecimento que a humanidade mais se reconhece. E é justamente nessa resistência que as maravilhas do mundo moderno encontram seu novo significado. Ao longo dos séculos, cada uma dessas obras enfrentou o mesmo inimigo, a passagem dos dias. O vento que corrói a pedra, a água que se infiltra nas fundações, o calor que dilata os metais, o frio que racha o mármore, os terremotos que estremecem as colunas e, sobretudo, o descuido humano. Muitas maravilhas quase sucumbiram não por causa do tempo, mas por causa do homem, por guerras, invasões, abandono e ignorância. A destruição, às vezes, é mais rápida do que o esquecimento. A Grande Muralha da China, por exemplo, ainda se estende por milhares de quilômetros, mas boa parte de seus trechos foi tomada pela erosão e pelo avanço da vegetação. Muitos segmentos desapareceram sob a areia ou foram desmantelados por comunidades locais em busca de tijolos e pedras. Mesmo assim, há uma força simbólica que a mantém viva. Cada restauração, cada iniciativa de preservação é um gesto de reverência àqueles que a construíram e àqueles que ainda acreditam em sua permanência. Petra, a cidade esculpida em pedra, também luta contra o desaparecimento. O vento do deserto e a chuva, quando cai, corroem lentamente suas fachadas milenares. A cada ano, as colunas perdem fragmentos e o arenito se torna mais frágil. Arqueólogos e restauradores trabalham incansavelmente para proteger o que resta, usando técnicas modernas de contenção e conservação. Ainda assim, Petra continua sendo um milagre vulnerável, uma flor de pedra que desabrocha no deserto e que, um dia, o deserto poderá engolir novamente. O Cristo Redentor enfrenta outro tipo de batalha, a da poluição e das tempestades. O Corcovado, elevado e exposto,
é constantemente atingido por raios e ventos fortes. O monumento já foi atingido centenas de vezes por descargas elétricas que danificam pequenas partes de sua estrutura. Mesmo assim, a cada restauração, ele renasce. Pedras novas substituem as danificadas e o Cristo continua a brilhar. A preservação aqui não é apenas técnica, é espiritual, porque o monumento não pertence apenas ao Brasil, mas ao mundo. Machu Picchu, a cidade nas nuvens, vive sob o peso do olhar humano. O turismo, que mantém viva sua memória, também ameaça sua integridade. Milhares de visitantes caminham diariamente por suas trilhas, desgastando as pedras que resistiram por séculos. As autoridades peruanas limitam o número de visitantes e monitoram o impacto ambiental, tentando equilibrar o desejo de conhecer com a necessidade de preservar. Machu Picchu é hoje uma das maiores lições de conservação do planeta. Um lembrete de que o amor pela história deve vir acompanhado do respeito por ela. Em Chichén Itzá, o sol e a chuva lentamente corroem a pirâmide de Kukulcán e os templos ao redor. A umidade penetra nas estruturas e a vegetação tenta reconquistar o espaço. Os arqueólogos trabalham para reforçar as fundações e controlar o avanço do desgaste. Mas a selva é paciente. Ainda assim, as sombras continuam a descer pelas escadas da pirâmide nos equinócios, e a serpente de luz ainda dança diante dos olhos humanos, porque o que é simbólico resiste ao que é físico. O Coliseu de Roma, por sua vez, convive com a dualidade entre ruína e monumento. Durante séculos, pedaços de sua estrutura foram removidos para erguer palácios e igrejas. O tempo o mutilou, mas não o derrubou. Cada arco quebrado é uma cicatriz do império. Hoje, o Coliseu é restaurado com técnicas modernas e sustentáveis, reforçado para que continue de pé por mais séculos. E, mesmo mutilado, ainda domina a paisagem de Roma, lembrando ao mundo que o poder também é mortal, mas a arte não. O Taj Mahal enfrenta a ameaça mais traiçoeira, a poluição do ar. As partículas e gases lançados pelas indústrias e veículos em Agra provocam o escurecimento do mármore, que antes refletia a luz como um espelho. Restauradores limpam as superfícies com argila e água purificada, tentando devolver ao palácio seu brilho original. Mas há algo que nem a poluição consegue apagar: o simbolismo. O Taj Mahal continua a ser o mais belo epitáfio do amor, e talvez o próprio amor seja a forma mais pura de preservação. Por trás de cada esforço de conservação, existe também uma mudança de consciência. A humanidade aprendeu, com as ruínas do passado, que tudo o que não é protegido se perde. A criação de organizações dedicadas à preservação do patrimônio mundial, como a Unesco, é o reflexo dessa maturidade. O reconhecimento de que preservar não é apenas conservar a pedra, mas também a memória. Cada monumento guardado é uma lembrança viva do que fomos e uma advertência sobre o que podemos esquecer. Mas preservar não é apenas um ato técnico, é um ato emocional. É olhar para algo e dizer: isto importa. É compreender que essas obras não são apenas belas, são parte de nós. São a continuidade da alma humana através das eras. E talvez por isso, diante delas, o silêncio seja tão profundo. Porque, de algum modo, ao contemplá-las, o ser humano reconhece a si mesmo. O declínio é inevitável. Tudo que nasce está destinado a mudar, a enfraquecer, a se transformar. Mas o esquecimento, esse sim, é uma escolha. Quando um povo decide preservar suas maravilhas, está dizendo ao tempo que, mesmo sabendo que não pode vencê-lo, vai resistir. E é nessa resistência que as maravilhas modernas se tornam verdadeiramente eternas. Assim, cada restauração, cada fotografia, cada visitante que caminha com cuidado por entre as ruínas é parte de uma promessa silenciosa, a promessa de não deixar o tempo vencer sozinho. Porque enquanto houver quem olhe, quem admire e quem proteja, nenhuma maravilha estará perdida. E talvez essa seja a lição mais importante que elas nos deixam, que a beleza não está apenas no que dura, mas no esforço de fazê-la durar. Que preservar é, em si, uma forma de amor, um amor que o tempo respeita. Moura. Quando o ser humano ergue uma maravilha, ele não constrói apenas para o presente, constrói para o futuro.
As 7 maravilhas do mundo moderno são, antes de tudo, pontes entre tempos e civilizações. Elas nasceram de mãos diferentes, em culturas distantes, mas compartilham um mesmo propósito: lembrar à humanidade o que ela é capaz de fazer quando une conhecimento, fé e arte. Cada uma delas carrega um legado que ultrapassa suas pedras e chega até nós como um eco, uma herança viva do espírito criador que molda o mundo desde o início dos tempos. O legado da Grande Muralha da China é o da persistência. Ela representa a resistência do homem diante do impossível. Milhares de quilômetros de pedra, erguidos entre montanhas e desertos, provam que a vontade humana pode ser tão extensa quanto a própria terra. A muralha não é apenas uma defesa física, é uma metáfora da união e da vigilância. Ao longo dos séculos, ela se tornou símbolo da identidade chinesa, mas também da humanidade inteira, que constrói muros para proteger o que ama e pontes para atravessar o que teme. De Sikh Petra, herdamos o exemplo da engenhosidade diante da adversidade. A cidade esculpida na rocha ensina que a limitação pode ser fonte de beleza. No coração do deserto, onde nada parecia possível, os nabateus criaram um oásis de pedra, arte e água. Seu legado é o de transformar o deserto em jardim, o silêncio em canção. Petra nos lembra que o ser humano pode habitar até o impossível e que a criatividade floresce mesmo nas condições mais áridas. O Cristo Redentor, por sua vez, é o símbolo do acolhimento. Ele não representa apenas uma fé, mas o gesto universal do perdão e da compaixão. De braços abertos, ele traduz o espírito do Brasil, diverso, vibrante, humano. É uma obra que transcende o religioso e se transforma em linguagem universal. Sua imagem é uma das mais reconhecidas do planeta, e seu legado é a ideia de que o verdadeiro poder está na serenidade. Machu Picchu nos ensina o respeito pela natureza. Construída entre montanhas, cercada por rios e nuvens, ela mostra que a harmonia é possível. O legado Inca não está apenas na arquitetura de pedra, mas na filosofia de equilíbrio. Cada terraço, cada parede, cada sombra reflete a convivência com o ambiente, e não o domínio sobre ele. Machu Picchu é a lembrança de que o progresso não precisa destruir para existir. Pode, ao contrário, florescer em sintonia com a terra. Chichén Itzá nos deixa o legado do conhecimento. A cidade maia é a prova de que a ciência e a espiritualidade podem caminhar juntas. Ali, a matemática e a astronomia se tornaram rituais. O fenômeno da serpente de luz que desce a pirâmide durante o equinócio é um lembrete eterno de que o ser humano sempre buscou compreender o céu para entender a si mesmo. É o símbolo da sabedoria que observa o universo com os olhos da fé. O Coliseu de Roma traz o legado da memória. Suas ruínas ensinam que até o império mais poderoso é passageiro, mas que a arte e a cultura sobrevivem à força. O Coliseu é o espelho da condição humana, a glória e a queda, o poder e o arrependimento. Hoje, transformado em monumento de paz, ele nos convida a refletir sobre a violência e a compaixão. Seu legado é o da lembrança, lembrar para não repetir. E o Taj Mahal representa o legado do amor. Um amor que venceu o tempo e se transformou em arquitetura. Ele é a lembrança de que a emoção também constrói, que a saudade pode se transformar em beleza e que, mesmo em meio à dor, o ser humano é capaz de criar algo que transcende sua própria existência. O Taj Mahal é o coração da humanidade feito de mármore. Essas 7 maravilhas são juntas uma síntese do que somos: persistência, engenho, acolhimento, harmonia, conhecimento, memória e amor. Cada uma delas reflete um aspecto da alma humana. Elas não pertencem mais aos povos que as ergueram, mas ao mundo inteiro. Tornaram-se espelhos nos quais cada civilização pode ver o reflexo do que tem de mais nobre. O legado das maravilhas modernas também se manifesta nas gerações que vieram depois. Inspiraram arquitetos, artistas, engenheiros e sonhadores. Influenciaram filmes, músicas, pinturas e ideias. Cada vez que o homem decide construir algo maior do que ele mesmo, uma ponte, uma cidade, um monumento, está respondendo ao mesmo chamado ancestral que ergueu as pirâmides, as catedrais e os templos.
É o desejo de deixar algo para o futuro. Hoje, em um mundo que vive sob o ritmo acelerado da tecnologia, as maravilhas continuam a ser bússolas morais. Elas nos lembram de desacelerar, de contemplar, de respeitar o que veio antes. São provas de que a grandeza não está apenas na inovação, mas na permanência. Que o progresso verdadeiro não é o que apaga o passado, mas o que o carrega consigo. E talvez o mais belo de seus legados seja este: mostrar que mesmo em meio ao caos, o ser humano continua a buscar a beleza. Que apesar das guerras, das divisões e das perdas, ainda existe em nós uma chama que nos faz erguer monumentos, não para provar poder, mas para celebrar a vida. As 7 maravilhas modernas são, no fundo, 7 mensagens deixadas à eternidade. Elas dizem em silêncio: nós estivemos aqui, nós amamos, nós sonhamos e transformamos nossos sonhos em pedra. Desde o início da civilização, o homem sonha em vencer o tempo. Cada templo, cada muralha, cada estátua é uma tentativa de dialogar com a eternidade. As 7 maravilhas do mundo moderno são a mais recente expressão desse desejo milenar. Elas nasceram de povos diferentes, em séculos distintos, mas compartilham o mesmo impulso: deixar marcas, tornar o efêmero permanente, transformar o instante em eternidade. Ao longo desta jornada, atravessamos desertos, montanhas, selvas e mares. Vimos o poder humano moldar pedras, erguer impérios e construir símbolos. E percebemos algo maior: que por trás de toda maravilha existe um propósito que vai além da matéria. Não se trata apenas de engenharia, fé ou arte. Trata-se de uma busca silenciosa por sentido. O tempo destrói, mas também consagra. O que permanece não é o que resiste intacto, mas o que continua a inspirar. Cada maravilha moderna é uma conversa entre o passado e o futuro. A muralha da China fala de perseverança. Petra fala de engenho. O Cristo Redentor, de compaixão. Machu Picchu, de harmonia. Chichén Itzá, de sabedoria. O Coliseu, de memória. E o Taj Mahal, de amor. Juntas elas formam uma história sobre o que é ser humano, porque no fim é isso o que buscamos: sentido, lembrança e eternidade. O homem ergue monumentos para enfrentar a própria impermanência. Cada pedra colocada, cada traço desenhado, cada cálculo feito é uma forma de dizer ao tempo: eu existi. E o tempo, paciente, responde: e eu te guardarei. Essas obras não são apenas relíquias, são espelhos. Ao olhá-las, vemos a nossa própria natureza refletida, criadora, sonhadora, contraditória, capaz de destruir, mas também de reconstruir, capaz de esquecer, mas também de lembrar, capaz de transformar o luto em beleza e o esforço em poesia. O mundo moderno não precisou de faraós, de oráculos nem de deuses para escolher suas maravilhas. Precisou apenas da vontade coletiva de reconhecer o extraordinário. Milhões de vozes escolheram o que deveria ser lembrado. E nesse gesto, o homem moderno fez o que os antigos sempre fizeram: ergueu templos, não de pedra, mas de memória. O tempo passará. O vento continuará a soprar sobre a muralha. O deserto continuará a cobrir Petra. As chuvas continuarão a tocar o Cristo. E a lua continuará a se refletir sobre o mármore do Taj Mahal. Um dia, talvez, todas as maravilhas desapareçam, mas o que as criou permanecerá: o impulso de imaginar, de sonhar e de construir. As maravilhas do mundo moderno são mais do que obras humanas. São a linguagem da eternidade escrita na superfície do tempo. Cada uma delas diz, à sua maneira, que viver é deixar algo para trás. Um gesto, um som, uma lembrança, uma história. E é por isso que, mesmo em ruínas, elas continuam a nos emocionar. Porque, em essência, falam sobre nós mesmos. Quando o silêncio cai sobre o mundo e tudo parece passageiro, basta lembrar que em algum lugar há uma pedra, uma escultura, uma muralha, um templo, um olhar voltado ao céu, e ali está o testemunho de que o homem sonhou, que tentou tocar o infinito, que por um instante conseguiu. Talvez o verdadeiro milagre não esteja em construir algo que dure para sempre, mas em continuar tentando, mesmo sabendo que o tempo um dia vencerá.
É esse ato de insistência que nos torna humanos. E assim termina esta viagem pelas 7 maravilhas do mundo moderno. Um percurso que atravessa não apenas continentes, mas também os séculos e a alma humana. Enquanto o som da chuva cai lá fora e o mundo adormece, lembre-se, as maravilhas não estão apenas no passado. Elas estão em cada gesto criativo, em cada traço de beleza, em cada sonho que resiste ao esquecimento. Porque a maior maravilha de todas sempre foi e sempre será o próprio ser humano. Enquanto o som da chuva continua a cair e a noite se torna mais profunda, o mundo moderno repousa sob o mesmo céu que um dia cobriu impérios e reinos desaparecidos. Cada gota que toca a terra carrega um fragmento do tempo, um eco distante das mãos que moldaram as maravilhas que hoje admiramos. E você que está aqui ouvindo também faz parte dessa história, porque é o olhar de quem contempla que mantém vivas as criações do passado. Se alguma dessas maravilhas tocou seu coração, permita que o sentimento permaneça. Feche os olhos e imagine-se diante delas, caminhando pelas ruínas de Petra, ouvindo o vento nas muralhas da China, vendo o Cristo desaparecer entre as nuvens do Corcovado, ou sentindo a luz da lua refletir no mármore do Taj Mahal. Cada imagem é uma viagem. Cada lembrança é um convite à eternidade. E agora, antes que o silêncio tome conta de tudo, eu quero te fazer um pedido simples. Conte nos comentários de onde você está ouvindo este vídeo. Que parte do mundo te acompanha nesta jornada pela história humana? Seu comentário ajuda a construir algo que também é uma maravilha. Uma comunidade de pessoas que compartilham o mesmo fascínio pela memória, pela arte e pela ciência. Então, se este momento te trouxe calma, aprendizado ou inspiração, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar viajando conosco pelo tempo e pela história. Aqui, cada noite é um portal e cada som da chuva é uma nova página sendo escrita. Agradeço profundamente por ter caminhado comigo por entre as 7 maravilhas do mundo moderno. Que o som da chuva embale seu descanso e que a história continue a morar dentro de você, silenciosa, eterna e viva. Durma bem e até o próximo vídeo.